Ryu é um perdedor patético que foi atropelado pelo nosso querido caminhão Kun e... adivinha? Renasceu num mundo de magia. Agora ele pode usar magia e só queria viver uma vidinha tranquila, mas acabou ganhando aquela habilidade que só Deus mesmo dá e virou o mago mais forte que existe. Tudo começa com Ryu acordando do nada num espaço branco, vazio, sem fazer a menor ideia do que aconteceu. Enquanto ele ainda tenta processar aquilo tudo, um homem alto e loiro aparece e, com toda a calma do mundo, avisa que ele já morreu. É aí que Ryu se lembra. Caminhão. Totalmente confuso, ele pergunta se o cara é Deus, mas o sujeito responde que é mais tipo um anjo, cujo trabalho é mandar as pessoas para um novo mundo. Ryu fica estático, mas o anjo garante que a próxima vida pode ser exatamente do jeito que ele quiser. Como Ryu é do tipo tranquilão, ele pede uma vida simples e sem estresse. O anjo topa e explica que, nesse novo mundo, existe magia. Só que apenas uns 20% da população consegue usá-la. Ryu é presenteado com magia de água e é mandado para uma cabana protegida, escondida no meio da floresta. O lugar tem comida suficiente para 2 meses e uma barreira invisível que mantém os monstros longe. Quando Ryu acorda lá dentro, não perde tempo. Já sai testando os poderes. Dentro de casa, encontra carne congelada, uma banheira vazia, uma faca e 2 livros básicos sobre as plantas e monstros da região. Do lado de fora, descobre que consegue fazer água aparecer só de pensar nisso, sem precisar de nenhuma palavra mágica. Ele quer um banho quentinho, mas a água que ele cria sai só na temperatura normal, nada de especial. Então tenta fazer fogo esfregando gravetos, o que não dá em absolutamente nada. Só quando fica mais esperto, ele congela a água numa lente de gelo, usa a luz do sol através dela e consegue, enfim, acender o fogo. Mais tarde, percebe até que consegue fazer água quente diretamente, se usar um pouco de lógica e ciência junto com a magia. Na manhã seguinte, comendo carne seca, Ryu entende que não pode depender para sempre da comida estocada. Se quiser sobreviver ali fora, vai precisar de poder de ataque. Primeiro, treina jogando bolas de água numa árvore. Ele acerta sim, mas nada de dano de verdade. Depois tenta criar um jato de água pressurizado, só que sai tão fraquinho que chega a ser ridículo. Mesmo assim, ele lembra do que o anjo disse. Imaginação e prática são as chaves. Então continua treinando, até que os disparos de água comecem a acertar com mais precisão. Depois disso, parte para os ataques de gelo também. Como sempre quis disparar estalactites afiadas, tipo aquelas magias fantásticas de anime, e isso é bem mais difícil que a água, ele insiste até melhorar aos poucos. Com o tempo passando, Ryu vai ficando cada vez melhor com água e gelo. Um dia, ele finalmente se aventura mais fundo na floresta atrás de comida. No começo está tudo tranquilo, até ele avistar um javali selvagem olhando feio para ele. A fera avança e Ryu mal consegue desviar a tempo. Depois de ver o bicho arrebentar uma árvore, ele se força a revidar. Congela o chão na frente do javali, fazendo-o escorregar, e cria uma fileira de estalactites afiadas no caminho dele. O javali bate direto nelas e morre na hora. À noite, Ryu confere seu livro de monstros e descobre que javalis são, na verdade, uns dos monstros mais fracos que existem. Aí, ele repara em 2 entradas extras no livro. Uma avisa sobre dragões, dizendo que são fortes o suficiente para destruir cidades inteiras e devem ser evitados a todo custo. A outra fala sobre demônios, seres tão misteriosos e perigosos que simplesmente encontrar um já significa morte certa. Ryu percebe o quão enorme e mortal esse mundo realmente é e decide que precisa ficar forte e rápido. No dia seguinte, sai de novo e acaba encontrando um falcão assassino. Escapa por pouco do primeiro golpe e descobre que a criatura consegue lançar lâminas de vento invisíveis. Sabendo que não tem chance num confronto direto, ele corre criando blocos de gelo atrás de si como defesa, enquanto dispara água para trás. Nenhum ataque acerta. Quando o pássaro mergulha de novo, Ryu ergue uma parede de gelo bem na hora. O falcão bate direto nela, perde um olho e finalmente recua. Depois de escapar, Ryu se perde e acaba tropeçando num lago brilhante. Em pé sobre a água está um cavaleiro sem cabeça ao lado de um cavalo, também sem cabeça. A cena o deixa paralisado, mas de alguma forma ele consegue voltar vivo para a cabana. Depois disso, continua treinando e enfrentando monstros cada vez mais fortes. Eventualmente, volta ao lago à noite e encontra o cavaleiro sem cabeça esperando por ele, já que os livros não falam absolutamente nada sobre Dullahans ou cavaleiros decapitados. Ryu não consegue saber se aquilo é algum monstro raro ou alguma outra coisa completamente diferente. Ainda assim, ele o desafia. Usando uma espada de gelo, Ryu tenta acertar um golpe, mas não consegue nem encostar no cavaleiro. Em vez disso, apanha muito, se defendendo desesperadamente com um escudo de gelo até desabar de exaustão. O cavaleiro, porém, não o mata. Em vez disso, se aproxima com uma pequena faca de cristal, cobre com água, congela, transforma numa espada de gelo e entrega para Ryu. Ele entende na hora que o cavaleiro está lhe ensinando uma técnica que precisa dominar. Pouco tempo depois, Ryu reencontra o falcão assassino, só que agora ele evoluiu e ficou ainda mais mortal.
Os ataques de vento estão mais fortes e suas paredes de gelo mal aguentam. Ele fica recuando e tentando bloquear, até que o falcão solta uma explosão sônica que destrói seus escudos e ainda emenda com um raio. Ryu percebe que está em perigo sério. Bem antes do golpe final acertar, ele saca a espada de cristal e consegue bloquear. Dessa vez, até consegue cortar os ataques invisíveis do pássaro. Quando o falcão avança de novo, ele crava a lâmina direto no peito da criatura. Enquanto o falcão cai, Ryu se aproxima e, estranhamente, sente gratidão. Mesmo tendo lutado só 2 vezes, aquele monstro o empurrou mais do que qualquer outro adversário e o forçou a evoluir. Ele agradece por tê-lo feito mais forte e o deixa morrer em paz. Logo depois, um dragão aparece do nada. Ryu acha que é o fim, mas, em vez de atacar, o dragão fala com ele por telepatia. Pergunta se ele viu um falcão negro, e Ryu entra em pânico, achando que talvez tenha matado o servo do dragão. Para sua surpresa, o dragão fica calmo e até o elogia por tê-lo derrotado. O dragão então repara na arma de Ryu e diz que é extremamente rara, a espada do Rei das Fadas. Chocado, Ryu começa a fazer perguntas, e o dragão se apresenta como Lewin. Os dois passam o dia inteiro conversando, e ao entardecer, Lewin vai embora, dizendo que talvez se encontrem de novo algum dia. Algumas semanas depois, Ryu fica com vontade de frutos do mar e vai até a praia. Lá encontra um navio naufragado e um homem morto por perto. Depois ouve alguém gemendo e logo percebe que há um sobrevivente. Essa pessoa é Abel, que se lembra de um polvo gigante atacando o navio durante uma tempestade e o jogando ao mar. Quando Abel acorda de vez, se vê dentro da casa de Ryu. Imediatamente procura pelos outros, mas assim que sai, fica completamente perdido. É então que Ryu aparece atrás dele. Abel fica chocado porque, mesmo sendo um lutador habilidoso, nunca sentiu Ryu se aproximando. Também fica meio desconcertado com a roupa estranha de Ryu, embora educadamente, guarde o comentário para si mesmo. Por enquanto, depois de agradecer a Ryu por tê-lo salvado, Abel descobre que todos os outros já haviam morrido antes de Ryu encontrar os destroços. Abel diz que tudo bem, já que aqueles homens eram contrabandistas mesmo. Mas antes que consiga explicar mais, a fome bate forte. Ryu o chama para dentro, e durante a refeição Abel começa a fazer perguntas. Comenta sobre as roupas de Ryu, e ele explica que não tem roupas extras nem material para fazer mais. Abel primeiro sugere que ele simplesmente compre, mas rapidamente percebe que talvez isso nem seja possível. Ryu esclarece dizendo que ninguém mais vive por ali perto. Abel então pergunta se ele sobrevive caçando, e Ryu confirma. Quando Abel aponta para a faca, Ryu mostra sua magia de água e explica que a magia faz a maior parte do trabalho. Abel se surpreende, dizendo que, pelo que ele sabe, quase metade do mundo consegue usar magia, diferente dele mesmo. Isso confunde Ryu, porque ele tinha sido informado de que só 20% conseguiam. Mais tarde, Abel pede para Ryu levá-lo de volta à costa para checar uma coisa. No caminho, Abel insiste em caminhar na frente caso apareça perigo, já que não quer continuar sendo aquele que é sempre resgatado. Ryu deixa. Quando chegam nos destroços, todos os corpos sumiram. Abel imagina que o mar, ou algum monstro por perto, deve ter levado. Ele agradece a Ryu mais uma vez, sabendo que o mesmo teria acontecido com ele se não tivesse sido salvo. Abel ainda não consegue achar o que estava procurando, e agora só quer se reunir com seus companheiros. O problema é que a tempestade arrastou o navio tão para sul que ele nem sabe mais qual direção seguir. Então tem uma ideia e pede para Ryu ir com ele. Diz que Ryu poderia ajudar a guiá-lo de volta. E uma vez que chegassem à cidade, ele poderia ajudar Ryu a arrumar um trabalho de verdade e uma vida melhor. Depois de pensar bastante, Ryu aceita e decide viajar com Abel rumo à civilização. Naquela noite, Ryu fica olhando para o jardim que trabalhou tanto para cultivar e sente uma pontada de tristeza, sabendo que está prestes a deixar tudo aquilo para trás. Depois, avisa Abel que vai sair para se despedir de alguém. Abel fica curioso, mas não insiste. Ryu vai até o lago encontrar o Cavaleiro Sem Cabeça e conta que vai deixar a floresta por um longo tempo. Agradece por todo o treinamento e então saca a faca e diz que quer uma última luta a sério. O Cavaleiro saca a lâmina também e os dois se enfrentam. Ryu ataca com tudo que tem, mas depois de uma longa batalha, acaba ficando sem forças. O Cavaleiro volta em direção ao lago e Ryu agradece de novo. Dessa vez, antes de ir, o Cavaleiro se vira e ergue da água uma armadura mágica como presente de despedida. Emocionado com o gesto, Ryu agradece mais uma vez e volta para casa. Na manhã seguinte, Ryu e Abel deixam a floresta. No caminho, um javali selvagem aparece e Abel pede para cuidar dele. Avança e o mata instantaneamente com uma técnica de combate. Ryu fica impressionado, então Abel explica que usuários de armas têm técnicas especiais chamadas skills de combate. Naquela noite, dormem dentro de uma árvore oca. No dia seguinte, atravessam um pântano e avistam homens lagarto. Abel decide evitá-los, já que são fortes, mas Ryu sente que ainda estão sendo seguidos. Quando os monstros se aproximam, Abel se prepara para lutar, mas Ryu entra na jogada e derruba 4 deles na hora com lanças de gelo.
Abel fica atônito, porque os magos que ele conhece só conseguem disparar um ataque por vez. Rio age como se convocar vários de uma vez fosse a coisa mais normal do mundo. Mais tarde, Rio faz copos de gelo e os enche com água, e Abel repara que o feitiço dele soa diferente do normal. Rio logo desconversa. Depois disso, Abel lhe dá uma moeda, e Rio fica animado porque é a primeira vez que vê dinheiro naquele mundo. Abel fica chocado com o quão isolado Rio tem vivido. Começa a explicar as 3 grandes nações das planícies centrais, mas Rio passa o tempo todo zoando o nome do Império Adjunto. Logo depois, entram num campo onde uma pedra próxima de repente se mexe. Abel a corta ao meio, enquanto Rio bloqueia pedras voadoras com um escudo de água. Percebem que entraram num ninho de golems de rocha. Abel ataca um deles, mas mesmo depois de abrir um buraco enorme, a criatura se regenera. Então Rio resolve o problema do jeito dele. Derruba um bloco gigante de gelo em cima dos golems e os esmaga. Abel fica pasmo com o quão absurdamente eficaz aquilo é. Depois, encontram um golem especial com uma grande pedra mágica dentro, que Abel diz valer bastante. Rio quer os outros também, mas eles estão enterrados no gelo, e ele não tem paciência para lidar com isso. Seguindo em frente, encontram uma besta gigante que parece uma mistura de crocodilo com hipopótamo. Abel identifica como um Behemoth, um monstro raro tão forte que até ele nunca tinha visto um antes. Rio pergunta se deveriam caçá-lo, e Abel nega na hora. Então aparecem Wyverns, e Rio fica animado só de assistir à luta. As Wyverns atacam com magia, mas o Behemoth ruge e simplesmente anula os feitiços delas. Rio imagina que se trata de algum tipo de cancelamento mágico. À noite, Abel pergunta mais sobre essa habilidade, dizendo que só ouviu falar de armadilhas assim em masmorras. Rio fica muito mais interessado ao saber que existe uma masmorra na cidade para onde estão indo. Fica meio irritado por Abel não ter mencionado isso antes e começa a perguntar o que mais ele andou escondendo. Abel checa se Rio ao menos sabe sobre elfos e anões, mas Rio claramente não faz ideia. Alguns dias depois, chegam nas montanhas. Rio diz que deve haver terras humanas do outro lado. Abel pergunta como ele sabe disso, e Rio quase menciona o dragão que lhe ensinou tanto sobre o mundo, mas se segura e dá uma resposta vaga. Pouco tempo depois, ouvem algo vindo lá de cima e se preparam para o pior. Um grifo aparece e os dois entram em pânico. Rio joga carne pro ar rapidinho. Abel imita, e o grifo pega a comida e sai voando. Assim que ele some, os dois percebem que não teriam sobrevivido a uma luta de verdade contra aquilo. Abel então comenta: humanos não veem grifos ou behemoths perto de vilarejos há mais de um século. Provavelmente porque as montanhas os mantêm afastados. Isso lembra Rio das Wyverns que viram antes, e ele imagina que o ninho delas deve estar por perto. E está certo. Logo encontram um grupo se alimentando. Abel diz que monstros assim normalmente exigem uns 20 aventureiros habilidosos, mas Rio argumenta que talvez tenham que enfrentá-los cedo ou tarde de qualquer jeito. Pergunta se Abel consegue matar uma se ela estiver imobilizada, e Abel diz que sim. Rio então finge um cântico longo e convoca estalactites que prendem as asas da Wyvern no lugar, deixando Abel finalizar o serviço. Quando mais 2 aparecem, Rio faz a mesma coisa de novo, sem cântico nenhum dessa vez, o que deixa Abel desconfiado. Ainda assim, matam as 2, coletam as pedras mágicas e seguem em frente. Depois de cruzar as montanhas, chegam em Green Hills. Abel fica surpreso por terem sobrevivido às Wyverns e ainda saído com um baita saque. Rio então pergunta qual país estão prestes a entrar, deixando bem claro que quer qualquer lugar menos o tal Império Adjunto, porque segundo ele, o nome é simplesmente horrível. Abel acha esse motivo inacreditavelmente esquisito. Mais adiante, Rio repara numa estrada e Abel diz que ela deve levar a uma cidade. Rio fica animado só de pensar em finalmente dormir numa cama de verdade, enquanto Abel recomenda a comida do lugar. Já de noite chegam e comem numa hospedaria. Durante o jantar, Abel sugere que Rio se junte à guilda de aventureiros. Explica que uma carteira de guilda serve como identificação, ajuda com as taxas de entrada nas cidades e permite vender pedras mágicas e partes de monstro por um bom dinheiro. Rio começa a zoar Abel, trazendo à tona a moeda de prata que ele já tinha gastado nele. Mas Abel ignora e continua explicando. Então a comida de Rio chega e ele fica completamente estático. É curry com arroz. Ele não consegue acreditar que um prato desses existe naquele mundo. E a primeira garfada o atinge com pura nostalgia. Tem gosto de casa. Termina o prato na hora e pede outro. No dia seguinte, Rio não consegue parar de falar sobre o curry. Brinca dizendo que Abel claramente andou escondendo informações valiosas dele e exige o resto da verdade. Abel fica na defensiva, mas Rio só quer saber uma coisa: onde ficam as docerias? Abel foge da pergunta, alega que não curte doces e sai de um jeito tão sem graça que só deixa Rio mais desconfiado ainda. Pouco depois, chegam em Lawn, uma cidade cercada por campos infinitos de trigo. No portão, um guarda chamado Nimer reconhece Abel e fica pasmo, porque Abel estava desaparecido há meses. Abel explica que só conseguiu voltar graças a Rio. Então Nimer agradece calorosamente a Rio por ter salvado seu amigo.
Uma vez dentro, Abel leva Ryo direto para a guilda dos aventureiros. Explica que iniciantes normalmente começam no rank F, mas uma recomendação de alguém rank B ou acima pode fazê-los pular direto para o rank D. Como Abel se qualifica, Ryo tem a chance de pular a categoria mais baixa. Na guilda, o retorno de Abel causa um alvoroço enorme, todo mundo animadíssimo em vê-lo vivo. Enquanto ele é puxado para dentro da reunião, Ryo sai para tomar um ar. Lá fora, ele esbarra numa elfa. Ryo fica distraído com a beleza dela, enquanto ela está mais focada na roupa dele. Ela reconhece o casaco como algo ligado ao Rei das Fadas e comenta, meio casual, que ele deve ser bastante favorecido para ter recebido aquilo. Ryo não faz a menor ideia do que ela quer dizer, e antes que consiga perguntar mais, ela diz que está ocupada e vai embora. Abel, mais tarde, o traz de volta para dentro e o apresenta como quem salvou sua vida. Ryo é inundado de elogios. Então, Abel pede para a recepcionista registrá-lo como aventureiro rank D. Ela se surpreende e diz que ainda precisa de comprovação. Então, Abel pede para chamar o mestre da guilda. Quando Hugh, o mestre da guilda, ouve que Abel voltou, corre até lá. Abel explica tudo e mostra as pedras mágicas de Wyvern que coletaram. Hugh fica de queixo caído, principalmente depois de ouvir que cruzaram as Montanhas Malditas, um lugar de onde quase ninguém sai vivo. Só isso já basta para convencê-lo, e ele aprova o rank de Ryo na hora. Logo depois, o grupo de Abel aparece em prantos, achando que ele estava morto. Hugh os deixa se reencontrar e leva Ryo para terminar o registro. Explica que a equipe de Abel, a Espada Carmesim, é uma das melhores da guilda. Ryo só quer saber se realmente merece o rank, e Hugh diz que sim. Se Abel não conseguiria ter feito tudo aquilo sozinho, então Ryo claramente provou o próprio valor. No escritório, uma recepcionista chamada Nina cuida do processo. Ela conta que aventureiros novos podem ficar na hospedagem da guilda por 300 dias e ainda menciona um curso de masmorra para iniciantes. Ryo se inscreve na hora. Depois, ela pede que ele coloque a mão num dispositivo de cristal que registra suas informações e cria a carteira de guilda. E assim, pronto. Ryo oficialmente entra para a guilda. Depois, Abel o leva para passear pela cidade e se oferece para comprar roupas e um cajado como forma de agradecimento. Ryo aceita as roupas, mas diz que um cajado seria inútil, já que consegue conjurar magia sem precisar de um, e luta corpo a corpo com uma lâmina. De qualquer forma, Abel fica ainda mais chocado quando Ryo revela que aquela faquinha que carrega é, na verdade, a sua espada. Mesmo assim, o que Ryo realmente quer é informação, não equipamento. É aí que ele descobre algo estranho. Esse mundo usa o mesmo sistema de tempo e até as mesmas medidas métricas da Terra. Horas, dias, meses, tudo bate. Isso faz Ryo pensar que alguém da Terra deve ter vindo parar ali há muito tempo e influenciado o funcionamento desse mundo. Mais tarde, Abel o leva para uma hospedaria grande, onde os membros da guilda fazem uma festa para celebrar o retorno seguro de Abel. A noite fica tão animada que Nina precisa resgatar Ryo na manhã seguinte e levá-lo até o quarto. Na hospedagem da guilda, Ryo conhece 2 colegas de quarto que já moram lá, Mills e Eto. Logo depois, Nina traz mais um recruta novo chamado Amon, e os 4 rapidamente começam a se dar bem. Alguns dias depois, Ryo e Amon terminam o treinamento básico de masmorra e são avisados que vão entrar no primeiro andar naquela tarde. Amon está visivelmente nervoso, mas Ryo diz para ele não gastar energia se apavorando antes mesmo de chegar. Na masmorra, o instrutor explica que a cidade foi construída ao redor dela e que surtos de monstros às vezes acontecem, embora não no momento. O primeiro andar é considerado seguro, então os alunos podem explorar perto da entrada. Ryo e Amon ficam juntos e pouco depois, Ryo sente algo se aproximando. Uma formiga soldado gigante aparece e Ryo a reconhece na hora pelo guia de monstros. Ele a imobiliza com estalactites e diz a Amon onde acertar. Amon desfere o golpe final e consegue sua primeira caça, o que o deixa em êxtase. Ryo ainda tira a pedra mágica da formiga como lembrancinha. Naquela noite, os colegas de quarto ficam impressionados com a história. Embora Amon dê a maior parte do crédito a Ryo, ele diz que quer voltar no dia seguinte, mas se sente inseguro de ir sozinho, então Ryo topa acompanhá-lo. Ele também está curioso, já que o primeiro andar deveria estar vazio, e mesmo assim encontraram um monstro. Eto acrescenta que Formiga e Soldado têm aparecido cada vez mais nos andares superiores ultimamente, o que deixa todo mundo se perguntando por quê. Aí Abel aparece de repente e explica que Formiga e Soldado conseguem cavar pra cima, o que provavelmente resolve o mistério. Os outros ficam maravilhados de ver um aventureiro famoso tão de perto, mas Ryo conversa com ele numa boa, como sempre. Abel brinca que os garotos deveriam cuidar de Ryo, já que ele não tem lá muito juízo. Nils, todo animado, diz a Abel que ele é seu ídolo e pede um aperto de mão. Abel concorda e lembra que ficar vivo importa mais do que a glória. Mais tarde, a equipe de Abel chega e o arrasta embora por ter faltado ao relatório da guilda. Uma das garotas fica encarando Ryo com uma curiosidade óbvia, enquanto outra se desculpa pela bagunça antes de levar o grupo embora. Depois que eles saem, Nils e Eto continuam empolgados, mas Ryo simplesmente não entende qual é o barato. No dia seguinte, Ryo e Amon voltam à masmorra e enfrentam uma matilha de cães monstro.
Ryu os prende com gelo enquanto Amon os abate. Depois, Ryu comenta que o estilo de espada de Amon lembra o de Abel. Amon explica que foi treinado por um velho espadachim chamado Kira, que aprendeu numa escola importante da capital. Ryu imagina que Abel provavelmente vem da mesma origem. Diz que o estilo de Amon é sólido e seguro, mas gasta energia demais, então ele precisa melhorar o fôlego. Puro incentivo. Ryu lembra que até Abel treina toda manhã, o que prova que talento sozinho nunca é suficiente. Amon fica motivadíssimo ao ouvir isso. No dia seguinte, Ryu visita a biblioteca e vai direto para a sessão de alquimia. Só que a quantidade de livros o deixa completamente sobrecarregado. Ele sai para tomar ar e limpar a cabeça. E é bem nesse momento que um eclipse solar total escurece a cidade de repente. Um segundo depois, percebe que algo está errado. Todo mundo ao redor sumiu. Ele sente o perigo na hora e bloqueia um ataque de fogo vindo por trás com uma parede de gelo. Quando se vira, vê uma mulher demônio caminhando em sua direção. Ryu sabe de imediato que ela é a inimiga mais forte que já enfrentou. Correr parece impossível naquele espaço estranho. Então se prepara para lutar. Ergue camadas de barreiras de gelo para deter as chamas dela, mas ela troca para magia de vento, que atravessa a defesa dele sem dó. A armadura o salva, e quando ela repara no manto do Rei das Fadas, percebe que ele não é um humano qualquer. Ela se aproxima com uma espada e Ryu responde com sua própria lâmina de gelo. Ele fica na defensiva enquanto ela o sobrecarrega com velocidade, mas comparado ao cavaleiro sem cabeça que o treinou, os ataques dela ainda são administráveis. Ryu revida com uma tempestade de estalactites, mas ela desvia com facilidade. Conforme a luta se arrasta, ele percebe que ela está se impulsionando com vento. Quando ela avança para o golpe final, ele bloqueia limpo o suficiente para surpreendê-la. É aí que ela exige saber quem ele é e como conseguiu o equipamento do Rei das Fadas. Ela parte para cima com tudo depois disso, e Ryu responde mudando de tática, misturando estalactites com jatos de água de alta pressão. Finalmente consegue feri-la, só para notar que os ferimentos dela cicatrizam quase instantaneamente. Esse momento de distração a deixa livre para jogá-lo contra um prédio. Bem quando ela está prestes a acabar com tudo, gotas fervendo começam a cair do céu. Uma respinga nela e a queima feio, forçando-a a se esconder dentro de uma esfera de pedra, enquanto a chuva escaldante continua. Quando para, ela explode para fora com ainda mais poder de fogo e marcha em direção a ele de novo. Mas nessa hora, o eclipse está terminando, e a luz do sol começa a destruir a espada dela. Percebendo que a luta não pode continuar, ela recua. Em vez de sair calada, se apresenta como Leonor e pergunta o nome dele. Ryu diz, deixando bem claro que não quer nada com uma demônio. Leonor se surpreende que ele sequer saiba sobre demônios. Admite que deveria tê-lo matado antes. Então diz pra ele sobreviver até se encontrarem de novo, porque da próxima vez ela pretende terminar o serviço direito. O eclipse termina. A cidade volta ao normal, e todos os sinais da batalha desaparecem como se nada tivesse acontecido. Abalado e exausto, Ryu decide comprar uns livros e descansar. Passa no banco para sacar o dinheiro das pedras de Wyvern que vendeu. Depois volta pro quarto, só para descobrir que seus amigos não estão lá. Ryu está saindo do dormitório quando flagra Nils, Eto e Amon encurralados por uns aventureiros brutos. Os encrenqueiros são liderados por um cara chamado Dan, que zomba deles por reclamarem depois de apanhar já feridos. Segundo ele, monstro numa masmorra também não teria dó. Antes que ele consiga continuar falando, 2 dos capangas dele desmaiam de repente. Ryu já tinha se movido. Ele diz a Dan que a lição parece ótima e que talvez ele mesmo devesse tentar segui-la. Dan avança dando golpes, mas Ryu desliza por ele e enfia o cabo da própria arma no estômago dele com força suficiente para dobrá-lo no chão. Feito isso, Ryu checa os amigos e diz que a resistência deles é péssima, se perdedores daquele nível conseguem pegá-los desprevenidos. Mesmo assim, diz que o primeiro passo é curar os ferimentos, não bancar o durão. Todos vão até a casa de banhos, onde um padre trata o ferimento que Ryu levou mais cedo. Os outros ficam surpresos por ele sequer ter se ferido, mas ele fica calado sobre quem causou aquilo. Pouco tempo depois, os 3 garotos começam a entrar na masmorra sozinhos, sem Ryu. Amon e Nils vão na frente, enquanto Eto fica atrás dando suporte e cuidando dos ferimentos. Numa das expedições, percebem que algo está errado. Goblins, incluindo arqueiros, estão aparecendo bem mais perto da superfície do que deveriam. Amon quer continuar avançando atrás de mais recompensas, mas Nils corta essa ideia na hora e lembra que ganância é como as pessoas morrem. Decidem sair enquanto ainda podem. Essa escolha os salva, porque mais fundo, outra equipe de aventureiros é dizimada por uma criatura muito mais forte. Enquanto isso, Ryu fica repassando na cabeça o confronto com Leonor. Se sente bem quanto à velocidade dos feitiços, mas não quanto à própria movimentação. Ela era simplesmente rápida demais. Como não pode tomar emprestada a magia de vento, começa a inventar seu próprio método. A ideia é usar pressão de água para se impulsionar para frente. Testa ficando em pé sobre gelo e disparando jatos por trás do corpo. O resultado é nada impressionante. Ele se move sim,
Só que não o suficiente para ficar satisfeito. Mais tarde, volta para a biblioteca para se aprofundar em alquimia e em qualquer coisa relacionada a demônios. Ao mesmo tempo, Lin também está lá, procurando alguma prova de um feitiço poderoso o bastante para criar uma parede gigante de gelo e esmagar golems de rocha. Não encontra nada, o que a faz pensar que talvez Ryo não esteja contando toda a verdade. Enquanto procura, cruza com Sera, trocam algumas palavras e as duas se separam. De volta à guilda, Mills e os outros relatam o que encontraram lá embaixo. Nina percebe na hora que a informação é importante e corre para levar até Hyug. Ele leva a sério imediatamente. Goblins subindo tão alto na masmorra não é normal, e para ele parece o início de algo bem maior. Ele convoca imediatamente toda a equipe Rank B ou acima. Isso deixa só 2 grupos na cidade: Espada Carmesim e Brigada Branca. Abel já fica irritado antes mesmo da reunião começar, principalmente porque odeia lidar com Phelps. Assim que as 2 equipes chegam, Hyug explica a situação e diz que pode haver outro surto de masmorra em grande escala se aproximando. A missão deles é confirmar o que está acontecendo. Se as coisas já tiverem piorado, devem voltar imediatamente para que a cidade cele a área e chame os cavaleiros. Ambos os grupos aceitam. Na manhã seguinte, Ryo planeja visitar a Biblioteca do Norte. Seus colegas de quarto contam que aventureiros Rank D podem entrar, embora os livros realmente restritos sejam só para ranks mais altos. Isso só o deixa mais interessado ainda. Quando chega lá, gosta do lugar na hora. Mesmo assim, evita perguntar diretamente sobre demônios, porque isso soaria suspeito. Então repara em Sera de novo e perde completamente o foco. Quase ao mesmo tempo, Hyug e as 2 equipes de elite chegam à entrada da masmorra. Bem antes da porta abrir, Abel sente o perigo e pede para Lin checar o que tem lá dentro com magia. Ela faz isso e detecta na hora um aglomerado enorme de monstros amontoados atrás do portão, o que confirma tudo. O surto de masmorra já começou. Hugh ordena a retirada e envia mensagens urgentes. A cidade reage rápido. A masmorra é selada e os aventureiros são convocados para a muralha defensiva ao redor dela. Nils e os outros logo percebem que a descoberta deles foi só o começo. Enquanto isso, na biblioteca, Ryo finalmente fala com Sera. Ela pergunta o que ele veio buscar. Ele quase diz demônios, se controla a tempo e, em vez disso, alega que quer estudar alquimia para a criação de golems. Sera gosta da ideia e se oferece para guiá-lo até os livros certos. Enquanto o ajuda, comenta que comanda uma equipe Rank B sozinha e que a maioria dos elfos evita humanos, embora ela mesma não se encaixe muito nesse padrão. Então a batalha de verdade começa. O portão da masmorra cede e uma enxurrada de goblins jorra para fora. Aventureiros e cavaleiros disparam magia e flechas do alto da muralha, tentando conter o enxame antes que se espalhe. Hugh percebe na hora que esse ataque é pior do que o último grande surto. No meio do combate, Nils leva flechas frescas para Abel e a mensagem de Hugh dizendo que a espada carmesim vai ter que lidar com o líder inimigo assim que os monstros menores forem reduzidos. Quando o campo de batalha finalmente começa a clarear, Abel e Phelps descem da muralha com seus grupos e avançam em direção à entrada da masmorra. Um general Goblin aparece primeiro, depois outro, depois um terceiro. Abel entende na hora que isso significa que ainda existe um rei Goblin lá dentro. Rapidamente divide os alvos, ficando com um general para si e distribuindo os outros. Durante a luta, percebe o rei dando um passo à frente e grita para todo mundo se abaixar. Um ataque de vento devastador rasga a área no instante seguinte e elimina os generais de uma vez só. Agora o rei Goblin está sozinho, e fica óbvio que só Abel e Phelps têm chance de enfrentá-lo de frente. Mesmo juntos, os dois lutam para causar dano. Abel então usa uma técnica de espada para escapar do golpe do rei e desferir um ataque direto, mas ainda não é suficiente. No momento perfeito, Lin manda sua magia através da brecha que ele criou e finaliza o monstro. Os defensores finalmente relaxam, achando que o pior já passou. Quando Ryo volta para a guilda mais tarde, o prédio está tomado de barulho e agitação. Michael, por outro lado, está literalmente enterrado vivo em papelada. Agora precisa relatar o incidente, organizar pagamentos, providenciar reparos, avaliar todo mundo envolvido, contatar autoridades superiores e lidar com as consequências de fechar a masmorra. Os colegas de quarto de Ryo explicam o que aconteceu, exaltando a performance de Abel. Também mencionam o feitiço final de Lin e a técnica que Abel usou para escapar dos ataques à distância. Quando o próprio Abel chega, dá nome à técnica: Sombra Perfeita. Ryo fica estranhamente mais impressionado com o nome do que com qualquer outra coisa. Logo depois, Lin e Rhea aparecem também. Lin não perde tempo e pergunta a Ryo diretamente se ele realmente consegue criar uma estrutura de gelo naquela escala. Ryo responde de um jeito tão casual que soa ridículo, dizendo que consegue fazer algo tipo um cubo de 40 metros. Isso só a deixa mais confusa. Ela pergunta se é um feitiço personalizado. Ryo nem entende o termo. Quando ela explica que magia normal depende de fórmulas recitadas, ele basicamente diz que enxerga isso como um enfeite opcional. Essa resposta quebra completamente o raciocínio dela. Antes que consiga continuar investigando, Ryo escapa da conversa correndo para comer. Pouco depois, o trabalho começa a escassear porque a masmorra está fechada. O quadro de missões está quase vazio,
E os colegas de quarto de Rio ficam frustrados porque mal há como ganhar dinheiro. Rio diz que nem está atrás de missão de caça mesmo. Precisa de cobre mágico, minério, para experimentos de alquimia. Os outros ficam chocados porque esse material é caro, mas Rio tem dinheiro suficiente para bancar. Então, de repente, oferece um acordo. Se eles forem até uma mina abandonada e coletarem o minério para ele, paga bem só por aceitarem o serviço, mais um extra por cada pedaço que trouxerem de volta. A única regra é que todos voltem vivos. Isso já é mais do que suficiente para convencê-los. Depois que eles saem, Rio sobe de volta, mas houve uma confusão do lado de fora. Olhando para baixo, vê alguns cavaleiros tentando afastar uma mulher à força, enquanto outro aventureiro intervém para impedir. A discussão escala até um dos cavaleiros ir para cima da espada, só para perder o equilíbrio na hora e cair de cara no chão. Ele tenta se recuperar, mas acontece de novo. Então Phelps aparece e acaba com toda a confusão. Os cavaleiros tentam bancar os durões com ele, até ele revelar exatamente quem é. No momento em que entendem a família dele, recuam às pressas. Assim que a mulher fica segura e o outro aventureiro sai com ela, Phelps olha para cima, em direção a Rio, e o cumprimenta. Por um segundo, Rio se preocupa que ele tenha percebido de alguma forma o truque que fez a noite escorregar. Mas Phelps só está se referindo às histórias que Abel andou contando sobre a magia dele. A conversa dos dois não dura muito antes da secretária de Phelps chegar e puxá-lo embora. Rio percebe que os dois são perigosos de um jeito bem diferente dos aventureiros comuns. Naquela noite, Rio está comendo sozinho quando Abel se junta a ele. Depois de um vai e vem de conversa, Abel admite que precisa de ajuda com uma coisa e o arrasta para o distrito de entretenimento. Lá, explica que um amigo da Ordem Noturna pediu ajuda para reunir alguns oficiais que fugiram do serviço para curtir a vida noturna. Enquanto procuram, Rio repara num grupo suspeito de mascarados e aponta. Abel diz que estranhos passam pela cidade o tempo todo, mas Rio lembra que a masmorra está fechada, então essa desculpa não cola agora. Os mascarados também os notam e tentam atraí-los para longe. Rio e Abel seguem de propósito. A armadilha se fecha, e Rio instantaneamente achata os atacantes com blocos densos de gelo. Depois, Abel os revista e encontra um item ligado à alquimia que chama a atenção de Rio. Também descobre que o grupo pertence a outro país e tem rankings de aventureiro próprios. Abel os amarra e se prepara para entregá-los. Ao mesmo tempo, os cavaleiros fugitivos de mais cedo decidem que querem vingança contra Phelps. Nunca chegam nem perto de agir. Antes que consigam fazer qualquer coisa, a secretária de Phelps os imobiliza com agulhas envenenadas. Depois os apaga com fogo de forma tão completa que não sobra absolutamente nada. Um dia depois do desastre na masmorra, oficiais da capital chegam para investigar. No momento em que aparecem, os problemas começam. O líder deles, Arthur, age como se Lon devesse se curvar totalmente aos caprichos dele. Espera que a cidade alimente e sustente toda a equipe dele, mesmo com os suprimentos já escassos, e, além disso, quer reabrir a masmorra imediatamente para pesquisa. Hugh reage com força, dizendo que reabrir tão cedo é procurar problema. Arthur brande a autoridade dele vinda do novo Ministério das Masmorras, e a discussão se arrasta até o mago mais velho que viaja com o grupo intervir para acalmar as coisas. Ele resolve a questão dos suprimentos por hora e depois apoia Hugh num ponto. Se reabrir a masmorra causar dano à cidade ou às pessoas, o Ministério assume a culpa. Arthur odeia essa condição, mas Hugh se recusa a ceder sem ela, então ele é forçado a aceitar. O mago velho então diz que vão precisar de aventureiros fortes escoltando a expedição. Enquanto isso, Rio vai até a hospedaria, onde a equipe de Abel fica, na esperança de comer algo melhor do que a comida servida no dormitório. Bem antes de entrar, uma garota sai correndo e implora para ele levá-la até a guilda, porque tem uma notícia urgente para Abel. Rio está com fome, mas ajuda mesmo assim. A carta que ela carrega é do antigo instrutor de Abel, na capital, pedindo que ele escolte o grupo de pesquisa que vai entrar na masmorra. Abel não curte nada a ideia. Lembra de uma equipe poderosa que uma vez entrou numa masmorra cedo demais depois de um surto e nunca mais foi vista. Rio diz que isso já parece motivo suficiente para recusar. A garota então se apresenta como Natalie, uma maga novata de uma família conhecida por magia de água. Lynn começa a interrogá-la sobre feitiços de gelo incomuns, mas Natalie não tem respostas. Ainda é iniciante demais quando ouve que Rio supostamente consegue criar estruturas de gelo absurdamente grandes. Fica pasma. Abel, é claro, só piora as coisas, elogiando Rio feito um louco e até avisando os próprios colegas de equipe para nunca arrumarem briga com ele. Diz a Natalie que, se algum dia não conseguir contatar mais ninguém numa emergência, deve correr direto para Rio. Apesar das preocupações, Abel acaba aceitando a missão. No dia seguinte, se junta à expedição de pesquisa como escolta. O mago velho o cumprimenta como um velho conhecido e conversam sobre um dispositivo de leitura de mana que envia informações de dentro da masmorra para uma equipe esperando lá em cima. Nos primeiros 3 dias, o grupo continua descendo e chega ao 7º andar sem encontrar nada estranho. A equipe de Arthur claramente quer atravessar rápido, mas Abel ignora a atitude deles. De volta à cidade,
Ryu fica preso do lado de fora, como o resto dos aventureiros de rank mais baixo. Mesmo assim, uma coisa continua incomodando ele. Pergunta a Hugh de que cor eram as pedras dos monstros do surto. Hugh percebe na hora que a pergunta importa, porque aqueles goblins deixaram para trás pedras amarelo pálidas, em vez das verdes que normalmente deveriam ter. Então tudo desanda. Enquanto exploram mais fundo, o grupo de pesquisa encontra um portão estranho, irradiando uma energia desconhecida. Imaginam que pode se conectar a algum lugar distante e começam a montar equipamentos ao redor dele. No segundo em que tentam interagir com o portão, o grupo inteiro desaparece. Lá fora, Natalie vê as leituras morrerem instantaneamente. Um momento depois, o sinal pisca de volta por só um segundo, mostrando o grupo no 45º andar, e some de novo. A verdade é pior ainda. Eles não simplesmente foram mais fundo. Foram movidos para outro lugar. Assim que o grupo recupera o equilíbrio, Abel checa seu pessoal primeiro. Todos do lado dele estão vivos. Arthur, por sua vez, está menos assustado do que animado. Percebe que sua velha teoria estava errada. Os monstros do surto não vieram de mais fundo na masmorra. Vieram através desse lugar do outro lado do portão. Para ele, essa descoberta pode fazer a carreira dele decolar. Enquanto ele sonha com promoções, formas começam a aparecer ao longe. De volta à superfície, a equipe de apoio ainda está em pânico com o sinal cortado quando outro homem chega. Christopher, representando o colégio de magia, que normalmente compete com a academia de Arthur. Rivalidade não importa agora. Ele revela que sua própria equipe também entrou na masmorra e desapareceu do mesmo jeito. Quando ouve que o grupo perdido apareceu brevemente no 4º andar, fica atônito. Ninguém jamais passou do 38º andar antes. Natalie percebe que essa situação está muito além de qualquer um ali. Então se lembra das palavras de Abel. Sem perder mais um segundo, corre atrás de Hugh. Ao mesmo tempo, Hugh ouve que a equipe de escolta pode ter sumido e corre direto para a masmorra. Ordena que a equipe da guilda fique de prontidão, mas não diz nada publicamente ainda. Quer provas antes de começar o pânico geral. Enquanto isso, Hugh está na biblioteca sem chegar a lugar nenhum com sua pesquisa. Subindo as escadas, se pega torcendo para encontrar Sarah de novo. Dessa vez, encontra mesmo. Ela está organizando livros, e ele vai falar com ela na mesma hora. Diz que anda pesquisando registros antigos de eclipses e surtos anteriores, tentando comparar. Sarah diz que sabe exatamente onde fica esse material e o leva até lá. Enquanto caminham, Hugh compartilha sua suspeita de que eclipses e surtos podem estar ligados. Sarah diz que essa ideia não é maluca de jeito nenhum. Já viveu tempo suficiente para notar que eclipses costumam acontecer antes de surtos, embora nunca um tão extremo quanto o mais recente. Pergunta o que o fez pensar nessa conexão. Hugh quase fala demais e se contém. Para desviar a pergunta, traz à tona as cores das pedras mágicas. Sarah deixa passar e explica que a cor da pedra geralmente reflete a idade do monstro. Pedras pálidas estão ligadas a monstros recém-nascidos. Isso torna as pedras do surto ainda mais estranhas. Hugh diz que goblins fracos é uma coisa, mas criaturas mais fortes como os generais Goblin e o Rei Goblin não deveriam ter surgido tão rápido se tivessem acabado de nascer. Sarah concorda. Tem algo ali que não bate. Criar tantos monstros artificialmente exigiria uma quantidade ridícula de mana. Então, Sarah se lembra que registros mais antigos, de um surto anterior, mencionam pedras igualmente pálidas e se oferece para mostrar a Hugh esses arquivos danificados. Ele a segue mais fundo, numa parte esquecida da biblioteca. Lá embaixo, longe dali, a equipe desaparecida ainda está tentando descobrir onde está. O mago velho confirma que os instrumentos deles ainda funcionam, o que significa que a superfície provavelmente sabe que estão vivos, ao menos em teoria. Mesmo assim, duvida que alguma ajuda consiga chegar até eles. Pergunta a Rihia se o lugar parece familiar. Depois de pensar bastante, ela compara a algo como estar dentro de uma barreira sagrada gigantesca, tipo magia de santuário numa escala enorme. Se isso for verdade, significa que ninguém pode sair e ninguém pode entrar também. Abel entende na hora o quão ruim isso é. Lin usa magia de vento para escanear a área e detecta cerca de 1000 humanos por perto, junto com dezenas de criaturas que ela não consegue identificar. Abel presume que os humanos devem ser o pessoal de Arthur e segue em direção a eles com os outros. Na entrada da masmorra, Hugh encontra Christopher e os pesquisadores restantes. O momento em que ele ouve que a equipe desaparecida apareceu no 4º andar, perde qualquer esperança que ainda tinha. Mandar mais aventureiros só os mataria também. Christopher concorda. No momento não existe plano de resgate, só espera. Dentro da zona selada, o pessoal de Arthur já está sendo dizimado. Inimigos estranhos os atacam com fogo violeta, forçando alguns pesquisadores a se esconderem atrás de barreiras, enquanto o resto morre quase instantaneamente. Quando os atacantes finalmente ficam visíveis, Arthur os reconhece de textos antigos. São Devils, não demônios comuns, e essa distinção não deixa ninguém mais aliviado. Quando a equipe de Abel chega ao local, só Arthur e mais alguns ainda estão vivos. Rihia e o Mago Velho também reconhecem as criaturas. Histórias antigas descrevem os Devils como monstros mais fortes que humanos e supostamente resistentes à magia.
O mago velho não liga pra rumores e ordena um ataque mágico total. Pra surpresa geral, funciona. Os Devils sangram. Ria fica chocada, mas o mago explica que imunidade à magia nunca foi um fato comprovado, só especulação antiga. Ainda assim, tem outro problema. Seus conjuradores estão consumindo mana rápido demais. Abel repara num inimigo que claramente se destaca dos outros e percebe que aquele deve ser a chave. Se conseguirem derrubá-lo, talvez sobrevivam. Assim que os magos começam a secar, a equipe de Abel avança para o combate corpo a corpo. Warren protege os outros enquanto o grupo abate Devils 1 a 1. Fazem progresso, mas a pressão só aumenta. Lin esgota completamente sua mana. Ria e Warren precisam cobri-la. Então Ria percebe algo horripilante no líder. Olhos desiguais. Ela avisa Abel que aquilo não é só mais um Devil. É um príncipe demônio. O tipo de ser que, eventualmente, pode virar um Lorde Demônio. Isso é praticamente o pior que ele poderia ter ouvido. Abel decide que não há mais espaço para recuar agora. Mesmo que não consiga matá-lo, pelo menos pode tentar reduzir o número de inimigos. E no tempo que resta, se joga na luta, abatendo os Devils mais fracos. Mas o príncipe varre seus companheiros de equipe para fora do campo de batalha e vira toda a atenção para ele. A velocidade da criatura é avassaladora. O grupo de Arthur tenta ajudar com magia, mas o príncipe simplesmente ignora e os Devils restantes os forçam a recuar. Abel vai com tudo numa das suas técnicas de espada de alta velocidade e consegue escapar de um ataque, mas o contra-ataque não é suficiente para finalizar. O príncipe responde com um golpe brutal no ombro dele e o derruba. Abel nem consegue ficar de pé. O príncipe demônio ergue a arma para acabar com ele. Então o teto explode. Rio cai lá dentro. Por um segundo, ninguém diz nada porque ninguém consegue acreditar no que está vendo. Rio olha para Abel e pergunta, na maior calma, se ele ainda está vivo, como se tivesse chegado atrasado para o jantar. Abel tenta explicar que não podem sair enquanto aquele monstro estiver ali. Rio só diz que vai cuidar disso. Quando Abel, desesperado, avisa que aquilo é um príncipe demônio, Rio trata a informação mais ou menos como um incômodo leve. Um pouco antes, Natalie o havia encontrado e implorado por ajuda, depois de descobrir que o grupo de Abel tinha sumido. Rio escutou enquanto já estava se movendo. Criou uma carruagem de gelo para ela. A levou direto para a masmorra, ignorou os guardas que tentaram detê-lo, os bloqueou e forçou passagem para dentro. Depois, decidindo que o caminho pelas escadas gastaria tempo demais, usou sua magia de água para cortar um caminho direto para baixo. Agora, cara a cara com o príncipe demônio, os Devils menores atacam primeiro. Rio apaga os projéteis deles com gelo e os mata quase instantaneamente com cortes de água. Depois se vira pro príncipe e diz para ele se mexer logo. O príncipe avança. Rio dá um passo pro lado e corta a cabeça dele fora num único golpe. Por um segundo acha que basta, mas a criatura pega a própria cabeça de volta e a reconecta. Então Rio para de brincar. Solta uma massa de jatos de água cortante, retalha o príncipe por completo e destrói o núcleo dele no processo. O corpo vira pó. Assim, sem cerimônia, a luta acaba. Abel só consegue encarar. O inimigo que quase os exterminou desaparece em questão de segundos. Quando Abel agradece por ter salvado a todos, Rio diz que ele pode retribuir com comida. Abel responde que um jantar já não é o suficiente e promete pagá-lo por uma semana inteira. Ria corre até Abel. Warren carrega a Lin desacordada, e o mago velho também agradece a Rio. Rio desconversa e diz que só chegou a tempo. Então percebe quantas pessoas não sobreviveram o suficiente para que isso importasse. Abel sugere recolher as pedras dos Devils e usar o dinheiro para ajudar as famílias dos mortos. Rio concorda, mas sua atenção já está migrando para o mistério maior. Todos ali admitem que nunca tinham visto um Devil antes. Rio quer perguntar mais sobre como Devils se diferenciam de demônios, mas guarda isso para depois. O que importa agora é o campo estranho, tipo uma barreira, que ele sentiu ao redor da área. Ele desapareceu quando o príncipe morreu. O mago velho acha que deve ter sido isso o que os prendeu ali. Rio então menciona outra coisa. Enquanto se movia pelo 39º andar, sentiu uma presença incomum perto da escada. Sugere que checem antes de saírem, porque pode estar ligada a tudo o que aconteceu. Antes de seguir em frente, coletam as pedras dos Devils. As pedras são escuras, diferentes de qualquer coisa que alguém ali já tinha visto. Nem o mago velho já viu algo parecido. Ria diz que não existem registros de pedras assim nos arquivos da igreja, nem nas coleções de museus. O mago acrescenta que Devils sempre foram associados a fenômenos de espaço-tempo, já que parecem surgir do nada. Rio escuta tudo isso e percebe uma coisa. Ainda não tem o quadro completo. Em outro labirinto longe de Lawn, a equipe de Roman chega a um sombrio sítio ritualístico e tenta invocar o rei demônio. Quem responde é Leonor. Ela percebe na hora que aqueles humanos não fazem a menor ideia de quem invocaram. Quando Roman, orgulhoso, diz que é o herói destinado a derrotar o rei demônio, ela fica interessada por meio segundo e resolve testá-lo pessoalmente. O resultado é patético. Ele é derrubado quase instantaneamente.
Como a luta nem chega a ser remotamente divertida, Leonor perde o interesse e pega o cristal negro que descansa sobre o altar como quem pega um souvenir de viagem. O resto da equipe de Roman está apavorado demais para se mexer. Ela manda pararem de encarar e cuidarem do líder antes que ele morra. Mesmo sendo tratado, Roman continua chamando-a de Rei Demônio. Ela o corrige e diz que ele está mirando completamente no nível errado. Segundo ela, um dia ele pode até desafiar o verdadeiro Rei Demônio, mas está muito longe de alguém como ela. Então ela traz à tona Ryo, dizendo que finalmente encontrou um humano digno de nota. Antes de sair por um portal, avisa Roman que, se ele quiser chegar naquele nível, vai precisar ficar absurdamente mais forte. Enquanto isso, de volta a outra masmorra, o pessoal de Abel encontra um orbe negro danificado, parecidíssimo com o que Leonor levou. Ninguém consegue identificar. Então o mago velho decide carregá-lo de volta para estudo. Assim que saem, Hugh fica aliviado ao ver Abel e o grupo vivos, mas mesmo assim vai direto em cima de Ryo e pergunta o que deu nele para congelar os guardas e invadir a masmorra sozinho. Ryo pede desculpas, mas o mago velho intervém na hora e diz que nenhum deles estaria ali de pé se Ryo não tivesse feito exatamente aquilo. Isso encerra o sermão na hora. Quando Hugh ouve a história completa, fica abalado. O mago velho explica que o 4º andar tinha dezenas de Devils e até um príncipe demônio. Hugh primeiro presume que a equipe de Abel de alguma forma segurou a linha, mas o mago diz, sem rodeios, que jamais teriam sobrevivido ao príncipe. Foi Ryo quem virou o jogo naquele desastre todo. Isso cria um novo problema. O mago velho diz que o nome de Ryo precisa ficar fora dos registros oficiais, porque assim que os nobres ouvirem falar de alguém assim, vão começar a se meter. Hugh concorda que mantê-lo longe da política é a escolha mais segura. Na manhã seguinte, Ryo arrasta os colegas de quarto pro treino de novo e os deixa para trás quase imediatamente. No caminho de volta, o cheiro de curry o puxa para dentro de um restaurante, onde ele encontra, sem esperar, Sarah. Acabam dividindo uma refeição, e ela faz as perguntas de sempre sobre o Hank e o passado dele. Depois de comer, Ryo pergunta por que ela quase nunca aparece na guilda, mesmo sendo uma aventureira. Ela conta que trabalha como instrutora de espada para os cavaleiros locais, então não tem motivo para passar tempo lá. Depois o convida para treinar mais tarde. Ryo aceita na hora, em parte porque a última luta ainda o deixou inquieto. No campo de treinamento, Sarah parte para cima rápido. Ele consegue se defender bem o suficiente para impressioná-la, o que já o coloca acima da maioria dos cavaleiros que ela treina. Então ela para de segurar. A troca seguinte é completamente unilateral. Ryo é sobrecarregado, perde o controle do ritmo e tem a espada quebrada. Admite a derrota, mas, em vez de recuar, Sarah o abraça, genuinamente animada por conhecer alguém capaz de empurrá-la até ali. Quando ela pergunta onde ele aprendeu a lutar, Ryo diz que foi o Rei das Fadas quem o ensinou. Essa resposta a pega completamente desprevenida. A conversa dos dois é cortada quando a criada dela chega para lembrá-la de uma aula que precisa dar ao neto do senhor feudal. Antes de sair, Sarah diz para a criada cuidar bem de Ryo, porque ele importa para ela, o que a criada interpreta errado na hora. Logo depois, Hugh chega numa carruagem e manda Ryo entrar. Ryo espera um sermão atrasado, mas Hugh diz que o mago velho já explicou tudo. Então, em vez de um castigo de verdade, dá a Ryo uma missão obrigatória da guilda: escoltar uma caravana de comerciantes. Um pouco depois, Nils procura Ryo com um pedido sério. A vila natal dele precisa de ajuda com um problema de monstros, mas a missão só pode ser aceita por um aventureiro Rank D ou por uma equipe ligada a um. Como Ryo é o único do grupo que se qualifica, Nils pede que ele entre temporariamente. Amon diz que os inimigos são só goblins e esqueletos, embora Eto aponte que essas duas coisas normalmente não aparecem juntas. Ryo mal se importa com essa estranheza toda. Ouve esqueletos e já fica interessado na hora, já que ainda não enfrentou nenhum. Isso já basta para ele topar. Quando levam a proposta para Hugh, ele avisa que a missão não é tão simples quanto parece. 2 grupos já fracassaram lá, incluindo uma equipe Rank D. Os garotos ficam chocados. Hugh explica que os monstros não eram o único problema. Os próprios moradores se recusam a cooperar. Mills nem consegue imaginar seu povo agindo assim, mas Hugh mesmo assim deixa eles aceitarem a missão, lembrando para não subestimarem. Também aponta que a cura de Eto vai fazer muita diferença se as coisas derem errado. Chegam a Kiat rapidinho, graças a toda a correria que Ryo os obriga a fazer. Os moradores recebem Nils de volta calorosamente, o que surpreende Ryo, já que ele meio que esperava que Nils tivesse sido expulso por ser uma peste. Nils fica irritado, mas não o suficiente para negar. Conhecem o chefe da vila, Bulan, que explica por que os aventureiros anteriores fracassaram. O primeiro grupo foi longe demais na Floresta Oriental, uma área que a vila trata como proibida. Depois disso, a confiança quebrou, então o próximo grupo não conseguiu nada dos moradores e foi embora sem realizar nada. Nils diz que tem mais história por trás disso, mas envolve segredos da vila, então precisa de permissão antes de explicar. Naquela noite, o grupo fica na casa da família dele. Os irmãos mais novos cumprimentam todo mundo, e a conversa desliza pro fato de que Nils queria virar aventureiro há muito tempo.
Mas teve que ficar porque os pais morreram e a família precisava dele. Mais tarde, depois de se reunir com o conselho, Nils volta e diz que tem permissão para contar a verdade. A vila guarda duas coisas incomuns. Uma é uma besta guardiã vivendo na floresta oriental. Rio já começa a imaginar algum monstro lendário amaldiçoado que virou vilão, só para poder lutar contra ele. E Nils corta essa fantasia antes que ele se empolgue demais. A segunda é um santuário ligado ao passado da vila. No dia seguinte, Bulan os leva até a área onde os goblins têm aparecido. Amon e Eto avistam rastros, e Rio sente um grupo se movendo por perto. Nils sugere deixar um vivo, para que ele os leve até o ninho. O plano funciona perfeitamente. Rio imobiliza os goblins. Os outros os abatem, e o único sobrevivente corre direto para uma caverna. Há mais goblins do lado de fora, então Rio os trava também, e os garotos limpam a área. Então o verdadeiro alvo aparece, um general goblin. Os outros ficam tensos na hora, mas Rio resolve tão rápido que quase nem parece uma luta de verdade. Ele o prende com gelo e deixa Nils dar o golpe final. Depois de coletar a pedra, voltam para a vila. O ancião fica satisfeito ao saber que os goblins sumiram, e então os leva até o santuário. No caminho, Eto repara no símbolo pendurado no cajado dela, e o reconhece como um sinal da deusa Mãe Terra. Isso abre uma história mais antiga. Há muito tempo, vários deuses eram cultuados na região, mas hoje quase todo mundo segue só a deusa da luz. A vila deles manteve a fé antiga. O ancião também explica que a magia de cura dela não funciona como a magia da igreja. Ela não depende do mesmo sistema baseado em cânticos. Logo chegam à caverna da besta guardiã. Rio já está pronto para alguma revelação dramática de monstro, mas o que sai de lá é um lobo gigante e falante chamado Kusen. Ele fica estranhamente decepcionado por não ser algum inimigo corrompido. Kusen choca os outros ao pedir diretamente o nome de Rio. Normalmente, ele nem se dá ao trabalho de dizer o próprio nome a humanos. Dessa vez é diferente. Diz que Rio carrega uma presença parecida com a do povo feérico, o que o deixa com uma sensação de familiaridade. Isso só alimenta ainda mais a suspeita crescente de Rio de que sua ligação com o Rei das Fadas significa mais do que ele pensava. Kusen então explica o verdadeiro problema. Cerca de 30 esqueletos e um líder morto-vivo mais forte estão presos perto do santuário, e ele vem os contendo. O plano é eliminar os esqueletos menores primeiro, depois lidar com o chefão. Assim que começam, a magia de luz de Eto rasga os mortos-vivos comuns com facilidade. Depois, Amon e Nils abrem o portão selado e expõem o líder esqueleto gigante. Rio transforma as armas deles em martelos de gelo e assume o controle do campo de batalha enquanto eles cuidam do dano. Manda um sinal de gelo pro céu, para que Kusen saiba que pode liberar o selo. O esqueleto enorme avança, só para perder o equilíbrio na hora porque Rio congela o chão. Toda vez que tenta se levantar, escorrega de novo, e Amon e Nils continuam esmagando até que ele finalmente cai de vez. Encerrada a batalha, entram no próprio santuário e encontram uma estátua da Mãe Terra segurando uma esfera quebrada. O ancião se lembra de terem contado a ela que a estátua um dia segurou uma pedra brilhante, que depois escureceu e se estilhaçou. Juntando isso com os comentários anteriores de Kusen sobre uma mana estranha vinda de fora alcançando o santuário, ela conclui que alguma força externa causou o aparecimento dos monstros. Para impedir que aconteça de novo, sela o santuário por completo. No caminho de volta para Lawn, o grupo conversa sobre outro problema. O tempo de hospedagem deles na guilda está quase no fim. Mills e Eto já andam falando de alugar um lugar juntos e convidam Amon e Rio para se juntarem. Amon topa na hora. Rio não diz não, mas também não diz sim. Assim que voltam, a missão forçada de escolta de Rio começa. Por coincidência, os colegas de quarto estão na mesma missão de caravana, escoltando um comerciante rumo a Whitnash. Nils anuncia orgulhoso que a equipe deles agora tem um nome: Quarto Número 10. Os outros já desistiram de discutir, e Rio nem se dá ao trabalho de reagir. Durante a viagem, ele descobre que o comerciante está indo para lá por causa do Festival do Porto Aberto, que só acontece uma vez a cada 5 anos. Isso chama a atenção dele na hora. Quando chegam, o comerciante avisa aos guardas que eles estão livres para aproveitar a cidade pelos próximos 10 dias antes da viagem de volta. No instante em que ele termina de falar, Rio e Nils disparam direto para as barracas de comida, com Eto e Amon logo atrás. Não demora, e já estão devorando o festival de ponta a ponta. E Rio repara que boa parte da comida tem um gosto estranhamente familiar, quase como se tivesse vindo direto da terra. No dia seguinte, o lugar fica lotado, mas a entrada anda a passos de tartaruga porque um visitante de status elevado tem um problema de papelada e os guardas fazem todo mundo esperar. Oscar, o mago mais forte do Império, também está preso naquela bagunça. Enquanto esperam, seu assistente pergunta por que o Imperador mandou tanto ele quanto a princesa Fiona. Oscar diz que não pode provar nada, mas suspeita que o Imperador espera alguma limpeza política feia e quer que seja resolvida sem que Fiona veja esse lado dele, já que ela é sua filha caçula talentosa e já lidera os magos reais. Faz sentido o suficiente. Oscar decide que o motivo, no fim, não importa muito. O trabalho dele é mantê-la viva.
Naquela noite, os nobres visitantes vão a um evento formal. Fiona aparece com o irmão mais velho, Conrad, que cuida do lado social enquanto ela sofre caladinha. Assim que ele percebe que ela está esgotada, manda-a ir embora mais cedo. Ela, feliz da vida, volta pro quarto, se joga na cama e deseja estar treinando com soldados em vez de sorrir para aristocratas. O festival começa no dia seguinte com um grande desfile. Rio repara em Abel sentado com os convidados importantes, com uma cara de profundo desconforto. Nils, em vez disso, repara em Fiona e começa a encará-la. Então, Eto manda ele parar de sonhar e mirar mais baixo. Depois, Lin, Rihya e o resto da equipe de Abel aparecem. Rio pergunta por que Abel está sentado com a elite, e Rihya explica que ele está substituindo Hugh até o mestre da guilda chegar. Lin então repara numa forte barreira de vento ao redor da área VIP. Eto achou que fosse só uma proteção padrão, mas Lin diz que dizem que a família governante de Whitnash possui uma relíquia capaz de criar um escudo de vento, então deve ser isso. Rio fica animadíssimo com a ideia de um item lendário que conjura magia sozinho. Lin diz que gasta poder demais para uso cotidiano, mas faz sentido numa reunião cheia de nobres e realeza. Então ela comenta sobre o braço direito de Fiona, um temido mago de fogo conhecido como o Mago do Inferno. As histórias em torno dele são absurdas, desde exterminar grandes grupos de soldados até matar uma Wyvern num único golpe. Rhea diz que talvez nem tudo isso seja verdade, mas mesmo assim não quer nada com ele. Depois disso, a equipe de Abel vai embora. Rio se vira para sair com os amigos e quase esbarra em Oscar. Os dois evitam a colisão no mesmo instante, trocam desculpas rápidas e seguem em frente. Rio esquece o episódio na hora. Oscar, não. Mais tarde, Oscar está preso comprando petiscos do festival para Fiona e parece profundamente infeliz, carregando tudo pela multidão enquanto o assistente confere a lista sem parar. Quase ao mesmo tempo, Abel cruza caminho com Conrad. Conrad diz que Abel lembra alguém, mas Abel ignora o comentário. Admite que sentar perto de Fiona mais cedo foi estranho, embora a pessoa que ele achou mais interessante tenha sido Oscar. Conrad de repente inventa uma desculpa e sai. De volta ao quarto, Fiona está descansando quando Oscar retorna com a comida. O assistente comenta sobre o garoto em quem ele quase esbarrou e Oscar diz que o garoto se moveu afiado demais para ser alguém comum. Fiona pergunta de quem estão falando e Oscar descreve Rio como alguém vestido feito mago, mas se movendo feito espadachim. Depois usa magia de fogo para esquentar os petiscos dela. Fiona fica encantada e agradece chamando-o de professor, o que só o deixa sem graça. No dia seguinte, Rio e os outros assistem a um jogo de tiro ao alvo com arco sobre o mar. Amon e Eto participam e ambos erram feio. Rio pergunta a Nils se ele quer tentar, e Nils, orgulhoso, diz que nunca sequer segurou um arco na vida. Abel por acaso ouve isso e ri, porque ele era exatamente assim antes. Rio usa isso na hora para empurrá-lo para dentro da competição. Abel não está nem um pouco interessado, mas mesmo assim dispara uma flecha e acerta o alvo mais difícil em cheio. A plateia enlouquece. A vitória dele dura só um instante, porque Rihya aparece e pergunta, gelada, por que ele não foi procurá-la no segundo em que ficou livre. Lin explica baixinho que Abel tinha prometido passar o dia com Rihya, e agora está pagando por ter estragado tudo. Rihya o arrasta embora enquanto Nils continua o idolatrando de longe. De volta a Lawn, Sera passa o dia inteiro procurando por Rio. Quando não o encontra, pergunta a Nina na guilda e descobre que ele está fora da cidade por umas 2 semanas. Fica frustrada porque descobriu algo que queria contar a ele, e agora vai ter que esperar. De volta ao festival, outro evento começa. Uma corrida de barcos. Nils e Amon competem enquanto Rio e Eto assistem da margem. Então Dan aparece, e Nils entra em atrito com ele na hora. Como os competidores podem se atacar na segunda metade da corrida, os dois idiotas vão com tudo. Começam a se acertar com os próprios remos em vez de focar na corrida. Não demora, e quebram os próprios remos, roubam os dos parceiros, empacam bem antes da linha de chegada e deixam todos os outros barcos passarem. Depois viram e tombam na água, e continuam brigando lá dentro também. A plateia acha aquilo hilário e ainda dá uma recompensa só pelo valor de entretenimento. Naturalmente, os dois discutem sobre isso também. No dia seguinte, o grupo confere um navio estranho que se move sem velas nem remos. Explicam que ele funciona com uma mistura de alquimia, pedras mágicas e sistemas de água-vento. Depois, param numa loja de armas. Eto quer algo que o deixe apoiar a equipe a meia distância, e o dono recomenda uma besta de repetição. Encaixa perfeitamente no que ele quer, então compra na hora. Naquela noite, Abel vai a mais uma reunião formal na mansão, agora que Hugh já foi para casa. Depois de conversar rapidamente com Conrad e Fiona, percebe que se sente estranho sem sua espada. Diz a si mesmo que não importa, já que a barreira de vento está ativa. Péssimo timing. Quase no exato mesmo instante, o artefato que sustenta a barreira começa a falhar. Os magos entram em pânico, mas os assassinos os atacam antes que consigam consertar qualquer coisa e os matam ali mesmo. Fiona também sente que algo está errado bem antes do jardim explodir. Abel, enquanto isso, foi puxado para uma sala privada pelo Lorde de Whitnash.
A sala está selada com um item à prova de som, então nenhum dos dois ouve o ataque do lado de fora. Abel imagina que deve ser algum assunto político sério, mas o Lorde, na verdade, quer discutir o curso básico de treinamento de Lawn para novos aventureiros. Ele ouviu dizer que o curso reduz a mortalidade dos novatos e quer trazer a mesma ideia para Witchnash. Abel gosta do plano. O Lorde diz que Hugh já concordou em compartilhar materiais e instrutores, mas também quer que os futuros professores façam o curso eles mesmos, para saberem treinar os novatos direito. Enquanto conversam, a mansão lá fora vira um campo de batalha. Em outro ponto da cidade, Oscar ainda está fora com seu pessoal. Perguntam por que ele não está comendo, e ele diz que prefere ficar pronto até Fiona voltar. Zoam com ele por se preocupar demais, o que traz memórias antigas à tona. Oscar cresceu numa vila tranquila nas montanhas e costumava ter cabelo ruivo. Era talentoso com magia de fogo desde criança e gostava de usá-la para ajudar as pessoas, seja ajudando o ferreiro a controlar o calor, seja acendendo o fogo em casa. Um dia, o ferreiro lhe deu sua primeira espada, e Oscar achou que finalmente tinha idade para lutar ao lado dos adultos. O pai o levou para caçar, mas o fez usar um arco em vez disso. Naquela noite, a vila comemorou. Então chegou a notícia de que havia bandidos por perto. Os moradores não tiveram tempo de fugir, então tentaram defender o lugar. No começo, seguraram a linha, mas o chefe dos bandidos era muito mais forte do que esperavam. Ele rompeu a defesa, abriu o portão e deixou o resto invadir. Oscar foi mandado para casa para proteger a mãe. Não fez diferença nenhuma. O chefe dos bandidos invadiu a casa, matou sua mãe, ignorou o fogo de Oscar sem esforço nenhum e quase o matou também. O pai chegou, mas ao ver a esposa morta, perdeu a cabeça, foi atraído para fora e também foi abatido. Oscar viu os dois pais morrerem bem na frente dele. Sobreviveu só porque lobos se aproximaram da vila e forçaram os bandidos a recuar. O ferreiro o encontrou depois, disse para ele continuar vivendo, e mais tarde o mandou correr até o rio quando lobos cercaram a casa. Oscar escapou por pura sorte e foi levado pela correnteza. Um velho rico o encontrou e o acolheu, o confortou e lhe deu uma segunda chance. Oscar ficou, estudou e pediu para aprender espada, para poder ficar mais forte. Alguns anos depois, aquela vida também terminou em fogo. Ele voltou para casa uma noite e encontrou a mansão em chamas e a família do velho assassinada. O assassino era o mesmo chefe dos bandidos de antes. Oscar revidou e só conseguiu cicatrizar o rosto dele antes de ser derrotado. Depois disso, seu cabelo ficou branco e ele partiu com um único objetivo: vingança. De volta ao presente, a mansão é atingida por ataques de fogo e mergulha no caos. Fiona encontra Conrad ferido e o protege enquanto tenta curá-lo, mas ele manda ela guardar a mana. Os atacantes cercaram o lugar e fica óbvio que ele e Fiona são os alvos de verdade. Ele diz que precisam lutar ou morrer. Juntos derrubam vários inimigos até Conrad ouvir um cântico perigoso e avisar que ela use sua barreira mais forte. Ela a ergue a tempo de bloquear a chuva de balas, um feitiço de ataque de altíssimo nível, mas isso a drena severamente. Antes que consigam se recuperar, outro conjurador inimigo começa um segundo feitiço, combinando terra e fogo. Fiona entende o que é antes de Conrad. O chão sob ele começa a mudar e esquentar, então ela o empurra para longe segundos antes do feitiço explodir. A explosão a lança para o alto. Nesse exato momento, Oscar chega à propriedade. Ver Fiona sendo arremessada para o céu o atinge feito um pesadelo se repetindo. Fiona também o vê e manda ele proteger Conrad. Oscar imediatamente ordena que seu pessoal cubra o príncipe enquanto ele vai atrás dela. Na praia, Nils e os outros esperam por Hugh quando veem a coluna de fogo se erguer sobre a mansão. Então percebem alguém caindo. Nils corre e pega Fiona antes que ela bata no chão. Amon chega logo em seguida, e assim que reconhecem a princesa, Eto avisa que ainda há inimigos por perto. 2 atacantes avançam para terminar o serviço. Amon os intercepta. Eto bloqueia com uma barreira e dispara sua besta nova, e juntos matam os 2. Agora sabem que isso é muito maior do que um ataque aleatório qualquer. Se inimigos perseguem Fiona até ali, nenhum lugar por perto é seguro. Começam a pensar onde escondê-la. Então Oscar chega e estraga tudo. Ele vê Fiona ali deitada, ao lado de 3 rapazes desconhecidos, e presume que são os assassinos. Amon e os outros veem um mago perigoso de cabelo branco avançando na direção deles e presumem que ele é mais um atacante atrás da princesa. Assim, os 2 lados se preparam para lutar contra as pessoas erradas. Quando Abel finalmente sai da reunião privada, entra direto no caos. A mansão está em chamas, gente gritando, e ele percebe na hora que o isolamento acústico o manteve trancado, enquanto tudo desandava lá fora. Enquanto tenta entender o que aconteceu, Conrad o avista. Em outro ponto, Rio repara no clarão de Fiona no céu, mas interpreta tudo errado. Acha que é só algum feitiço vistoso do festival e fica meio decepcionado quando o brilho se apaga. Um segundo depois, 2 homens encapuzados esbarram nele com força, jogam sua comida pro alto e continuam correndo. Rio já está irritado porque esperou uma eternidade por aqueles petiscos, mas a dupla parece suspeita o suficiente para chamar sua atenção. Na praia, Oscar avança contra Nils, Amon e Eto, exigindo que soltem Fiona.
Presume na hora que são os inimigos e começa a insultá-los antes de atacar. Eto mal consegue erguer uma barreira a tempo, mas a magia de Oscar bate com tanta força que quase o esmaga. De qualquer forma, vem outra rajada. Eto bloqueia de novo, mas o escudo se estilhaça e ele desaba logo depois. Completamente exausto, Amon se posiciona na frente da princesa como última linha de defesa, já esperando morrer. Então, uma parede de gelo aparece e engole o próximo ataque de Oscar. Ryu entra em cena, vê os amigos machucados e seu humor esfria na hora. Pergunta a Oscar que diabos ele pensa que está fazendo. Oscar manda ele sair do caminho, porque ninguém vai impedi-lo de chegar até a princesa. Ataca de novo, mas Ryu corta a magia que vem em sua direção com gelo. Oscar percebe que esse novo oponente é o problema de verdade e para de se conter. Solta feitiços de fogo ainda mais pesados. Ryu responde com camadas de gelo. O choque explode, mas quando a fumaça se dissipa, Ryu está intocado. Então Ryu começa a pressionar. Manda ondas de estalactites para baixo, força Oscar para a defensiva e mantém a pressão. Oscar responde com magia de fogo ainda mais forte, incluindo um ataque de chamas em espiral que apaga uma das ondas de gelo. Mas Ryu simplesmente muda de posição. Cai de cima dentro de uma casca de gelo, saca a lâmina e fecha a distância. Oscar responde com uma espada envolta em fogo e a luta vira um choque brutal de magia e aço. É quando Abel finalmente chega até eles e grita para ambos pararem. Ryu não liga. Diz a Abel para ficar fora disso ou também vai ser congelado. Abel percebe pelo tom que Ryu está falando sério, então tenta outro ângulo. Vai direto até Oscar, se identifica como representante da guilda de Lawn e explica que os garotos protegendo Fiona são aventureiros da cidade dele, não assassinos. Diz que a preocupação de Oscar faz sentido, mas isso é um mal entendido. Oscar começa a hesitar. Ryu não. Diz que, se a conversa acabou, está pronto para terminar com Oscar agora mesmo. Abel manda ele parar de bancar o idiota, mas Ryu rebate na hora que não tem motivo nenhum para perdoar alguém que feriu seus amigos. E quando Oscar até insinua que poderia congelar Fiona também, o autocontrole de Oscar desaba, e ele solta um ataque de fogo massivo sobre a praia. Ryu apaga tudo com água, transformando a área inteira em vapor e chuva repentina. Então Ryu pergunta a Abel mais uma vez, se pode matar Oscar agora. Abel finalmente diz a única coisa capaz de chegar até ele. Se Oscar morrer ali, isso vira uma crise internacional, talvez até guerra. Abel se coloca entre os dois e diz a Oscar que Conrad o mandou para garantir a segurança de Fiona. Depois se vira para Ryu e manda ele recuar. Ryu revida perguntando se Abel estaria assim tão calmo se fosse Rhea que tivesse se machucado. Abel admite que, mesmo assim, ainda não escolheria a guerra se pudesse evitá-la. Essa resposta irrita Ryu, mas ao ver que Abel não vai ceder, ele finalmente recua. Manda entregarem Fiona e Oscar, ainda desconfiado, decide que ajudar a princesa vem primeiro também. Mais tarde, parado na praia, Ryu pensa em como tudo isso começou com um naufrágio e Abel. Olha para os amigos feridos e percebe o quanto sua vida mudou. Na manhã seguinte, todo mundo já está bem de novo. Eto fica especialmente radiante ao saber que foi Rhea quem o curou. Ryu chama isso de um final decente o suficiente. Abel, por outro lado, está exausto, porque passou a noite inteira desenrolando a bagunça política que Ryu quase causou. Por sorte, Conrad e Fiona aceitaram a explicação, e Oscar até se desculpou, embora Ryu ainda não esteja nada feliz com isso. Então Abel conta a Nils, Eto e Amon que Fiona quer recompensá-los pessoalmente por terem salvado a vida dela. Ryu, por outro lado, não ganha nada, já que oficialmente ele nem fez parte do resgate. De volta a Lon, Sarah anda cada vez mais inquieta, esperando Ryu voltar. Sempre viveu confortavelmente sozinha, mas passar tempo com ele estragou um pouco isso. Agora fica se perguntando quando ele vai voltar. Um dia, entra no restaurante favorito dela e o encontra ali. O rosto dela se ilumina na hora. Ryu também repara nela e a chama para se sentar. Depois de comerem, Sarah o leva até uma seção escondida da biblioteca para mostrar um raro texto de alquimia que encontrou. Ryu fica agradecido e começa a copiar anotações à mão. Sarah aponta que, se o original estivesse num papel adequado, ele poderia simplesmente ter usado um feitiço de transcrição em vez disso. Ryu fica completamente pasmo ao saber que existe até um feitiço de cópia. E Sarah ri porque, para ela, isso é a coisa mais básica do mundo. Quando termina, Ryu faz uma pergunta que o incomoda há um tempo. Sarah passa uma quantidade enorme de tempo na biblioteca, e as taxas não são baratas. Então como ela consegue bancar isso? Ela conta que trabalha para o senhor feudal local, e esse arranjo permite que use o lugar livremente. Depois se oferece para mostrar a magia de transcrição em ação. Quando chegam lá, esbarram com Abel saindo da loja. Tanto Abel quanto Sarah ficam surpresos que o outro conheça Ryu. Depois que Abel vai embora, Sarah fica meio irritada e diz uma coisa direta para Ryu. Ele é casual demais com Abel, mas mantém uma parede educada com ela. Ela quer que isso mude. Mais tarde, Ryu encontra Abel na hospedaria e lembra a ele da promessa de jantar feita depois do resgate na masmorra. Abel entra em pânico porque esqueceu completamente. Ryu diz que quer outra coisa, na verdade.
Como seu tempo no dormitório está quase acabando, ele quer uma casa com um quintal grande, onde possa trabalhar em paz sem ninguém o incomodando. Então quer a ajuda de Abel para achar um lugar. Abel o leva até um corretor de imóveis, mas o homem explica que Rio não pode comprar terras nobres porque ainda é só um plebeu. O corretor tem sim uma opção possível, uma fazenda fora da cidade. Rio vai vê-la e gosta quase que imediatamente. Compra na hora, sem sequer se dar ao trabalho de negociar. Para Rio, é mais um passo em direção à vida tranquila que ele tanto quer. Ele não faz a menor ideia. As coisas só vão ficar maiores a partir daqui. E por hoje é isso. Se curte recaps de anime como este, comente qualquer coisa aí nos comentários. Eu sempre leio todos. Confere também esse outro vídeo aí, você vai adorar. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.